Hoje o Bem-Estar e Beleza leva para vocês as informações valiosas com a doutora fisioterapeuta Liege, aqui prestigiando o nosso programa. Tudo bem, Liege? Tudo bem. Liege, a tua especialização é uroginecológica, certo? O que se trata? Se trata das patologias, né, e das disfunções da urogenitálias, né? Certo. Então, assim, incontinência urinária, incontinência fecal, as disfunções sexuais que alguns pacientes e algumas pessoas possuem. E isso, propriamente, nós estamos falando nesse programa, tá, sobre gestante. Tá? Qual é o trabalho com o pós, o antes do parto? Então, a gestante ela tem algumas alterações fisiológicas que acontecem no corpo da mamãe, né? Certo. Então, o que acontece? Dentro mesmo dessa musculatura que acabamos de falar, do assoalho pélvico. Então, o bebezinho vai ficar em cima desse assoalho pélvico, né? Onde vai tensionar. Então, e mesmo pela alterações hormonais, ele acaba se distendendo. Então, se não tiver um fortalecimento dessa musculatura, muitas vezes ela pode sentir dor, né? E depois não vai ter uma sustentação desse bebê, né? Na musculatura dentro ali da pelve, né? E outras disfunções também seriam o paciente, a mamãezinha fica com frouxidão ligamentar devido ao aumento dos hormônios. Então, se tiver um fortalecimento de toda a musculatura, musculoesquelética, né, completa da mamãe, isso acaba ajudando em toda a gestação dela, diminuindo assim as dores. Então é um processo também de prevenção, né? Antes, né, da gestação já deve ter essa musculatura fortalecida para prevenir essas dores, né, do parto que são tão conhecidas, a lombar, né, a clássica. Certo. Como é tratado? O tratado com os exercícios, né? Os exercícios de respiração, exercício de relaxamento, com o exercício dessa contração do assoalho pélvico, né? Dessa contração. Então, a gente usa também muitos exercícios do Pilates, que auxiliam muito para a gestante. Então, a gente tem que fortalecer meio globalmente, né? Qual é a dica que você pode passar para os nossos, né, para os nossos amigos, para nossas amigas, futuras gestantes, já gestante, para estar se cuidando, para estar melhorando mais a sua saúde? Primeiro, se amar, né? As pessoas têm que se amar, as mamães têm que se amar, têm que amar muito o bebê, têm que se conhecer, têm que saber quais são as transformações que o corpo vai ter nesse período que é divino. Né? Então, assim, nós temos que se conhecer. Eu acho que isso é o primordial. A gente se amando, a gente vai buscando informação, a gente vai querer o melhor para o nosso bebê, a gente vai querer o melhor para a gente. É o fundamental. Que querida, né? Sempre cuidando melhor, né? E o bem-estar levando essa seriedade com ótimos profissionais. Obrigada. Obrigada. Meus amigos, preocupado com a sua saúde, o seu bem-estar, hoje no programa vou falar com a ginecologista obstetrícia, a doutora Larissa Fonseca dos Santos. Vai contar um pouco para nós de mito, verdade, né? Algumas dicas para as nossas gestantes. Tudo bem, doutora? Tudo tranquilo. Contigo? Tudo ótimo. Doutora, vamos falar em questão assim do mito. A gestante pode fazer sexo? Pode, com certeza, né? A grande questão da gestação é achar a posição correta para manter a relação sexual, que seja confortável tanto para a mulher quanto para o esposo, né? O sexo na gestação ele só é contraindicado quando tem algum risco de trabalho de parto antes do tempo, quando a paciente está com sangramento, quando a placenta está mais baixa. Então isso pode ser conversado com o médico dela. Tá, uma dúvida. Uma vez cesárea, sempre cesárea? Não. Quando o primeiro parto da mulher é cesariano, o segundo parto necessariamente não precisa ser cesariano, pode ser parto normal. Né? Isso é uma tendência também mais moderna, que é o parto normal, né? Que é melhor, tanto fisiologicamente, para a mulher e para o bebê. Então, isso não quer dizer que tenha que ser o segundo parto ser cesariana. Mas se ela já tem 2 cesarianas, o terceiro parto obrigatoriamente é cesariano. Já é cesárea. Já, por causa do risco de quando das contrações do trabalho de parto, tem um risco maior de provocar uma ruptura uterina. E quando a gestante enjoa, é sinal assim que o nenê é cabeludo?
Não, tem muita... antigamente se dizia também por causa da questão dos cabelos, que era cabeludo. Não, isso não tem a ver, não. Né? O cabelo depende da genética. Né? Aquela família, todo mundo nasceu cabeludo, o bebezinho provavelmente vai nascer cabeludinho também. Sim. Mas isso não dá mais azia. O que dá azia é a compressão do útero e por causa da liberação dos hormônios da gestação, fica mais lenta, a digestão da gestante ela é mais lenta. Então isso leva um pouquinho mais de azia. E assim, desejos da grávida, né? Aqueles desejos assim que deixa o esposo ou a família quase louca. O desejo também é muito psicológico, né? O que a gente fala é que o bebê dá sinais. Então, por exemplo, o bebê está precisando de carboidrato, energia. Então a grávida vai lá, vai ter um desejo de sorvete, né? Porque, nesse calor, um sorvetinho aí é bom. Né? Ou está precisando de água, aí vai ter um desejo de melancia às 3 da manhã. Então, o desejo tem muito do psicológico, mas tem a mensagem que o feto envia para a mãe da questão da necessidade. Hoje em dia, a gente já consegue correlacionar isso. A questão da canja, né? A canjica, o arroz doce, tá? A produção do leite, mito ou verdade? Isso também é mito. O que acontece? Antigamente, as mulheres elas ganhavam um bebê, logo em seguida já tinham que voltar para o serviço. Né? Tinha que voltar a cozinhar, tinha que voltar a trabalhar, tinha muitas vezes ir para o campo. Então, essa questão dessa alimentação mais pesada nessa fase é para isso, é para repor energia. O que forma leite? Uma dieta adequada e hidratação. A principal formador de leite é uma boa hidratação. Né? Então, não tem a ver tanto com essas comidas calóricas. E a questão da química, da beleza? Tá? Pintar o cabelo, usar tal maquiagem, perfume. Qual é a dica? Os perfumes na gestação eles estão liberados. A maquiagem, o que a gente recomenda, é maquiagem não oleosa para a gestação. Tem que lembrar que a gestação aumenta a produção hormonal. Então a pele por si só já fica mais oleosa. Então tentar bases mais secas, mais opacas, que não aumentem a oleosidade da pele. O cabelo, a grande questão é o que vai ser usado na química. O que a gente recomenda é depois do 2º trimestre de gestação, porque até 1º trimestre é a fase de formação do neném. Então a gente não recomenda que seja usado esse tipo de química, até porque a pele da gestante ela absorve mais do que quando a mulher está fora da gestação. A partir do 2º trimestre, a gente recomenda que a paciente procure usar produtos voltados para a gestante. Então aqueles produtos que não tenham amônia e nem metais pesados na formulação. Quanto à questão do alisamento, a grande questão é o vilão, que é o formol. O formol ele é proibido, inclusive para pacientes não gestantes. Mas ainda a gente sabe que algumas químicas utilizam. Então tem que ser bem conversado com a cabeleireira, tem que ser uma cabeleireira de confiança, para fazer um tratamento mais leve, mais suave. Preferencialmente que não tenha tanto contato com a raiz do cabelo, tenha mais contato com as pontas. Hoje em dia a gente quer se sentir bem, se sentir bonita o tempo todo. E hoje em dia tem como fazer isso na gestação. A gestação, a mulher tem que estar irradiando. E é isso que a gente quer oferecer sempre para a gestante. A gente sempre conversa, oferece, né, tudo isso. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Obrigada.